Olá a todos, boa tarde, espero que todos estejam bem. Hoje vai ser o nosso quinto encontro e desde já peço perdão porque ontem não pude comparecer, teve algumas demandas com a missão do Senhor e não deu certo eu reservar um tempo à tarde para fazer a live como costumei. Hoje temos uma conversa diferente, eu trouxe aqui a minha esposa. Oi, boa tarde, gente. É um privilégio estar aqui com vocês para termos essa conversa, né? À luz da palavra do Senhor. Isso. Então uma das pessoas com quem eu muito tenho aprendido a respeito do Senhor. E ela tem um conteúdo muito grande com relação a isso. E hoje ela está aqui para juntamente analisarmos o texto sagrado juntos. Fazer isso de forma fiel às Escrituras. Então, espero que vocês também estejam atentos para que em conjunto possamos adorar ao Senhor, observando as suas Escrituras sagradas. Amém. Então, antes de iniciarmos, como é costumeiro, a gente vai entoar uma canção, aí depois eu vou pedir para Dani ler, para Dani orar, e aí a gente vai começar. Essa canção chama-se Rishit, ou seja, Além Mar, do cantor João Manu. Falei errado? Falei errado? O nome da canção não é repetido. Tá, mas... Além Mar. A canção é Além Mar. Onde o céu e o mar se encontram, onde as ondas se adoçam, não duvides, oh minha alma, tudo que procura encontrarás. Onde os ventos se acalmam e as verdades não se abalam, não duvides, oh minha alma, tudo que procura encontrarás. Onde os braços se envolvem e os amores se devolvem, não duvides, oh minha alma, tudo que procuro encontrarás. Deixei as aventuras, eu não me vejo mais aqui. Deixei minha nação a fim de ver enfim o meu lugar. Deixei tudo que eu juntei, eu não me vejo mais aqui, mas guardarei a fé até o fim. Vou ver enfim o meu lugar, onde o céu e o mar se encontram, onde as ondas se adoçam, não duvides, oh minha alma, tudo que procure encontrarás, tudo que procure encontrarás. Só
Amém. Então essa música, essa canção, Além Mar, ela fala sobre uma busca sincera pelo reino eterno do Senhor. Então nós também estamos buscando esse reino eterno e nós não conseguimos mais nos ver aqui. Vamos orar então, pedir para me orar, para a gente iniciar. Oremos. Paizinho, Deus Santo, Senhor soberano, nós te agradecemos, Pai, por essa tarde e porque a gente pode dedicar, Senhor, esse tempo buscando mais do Senhor, Paizinho, te louvando, se voltando, Deus, para a tua palavra, para aprender com ela. Que o Senhor venha ferir, Deus, os nossos corações, que o Senhor venha nos dar realmente, Deus, uma atenção centrada aqui e que a tua palavra, Deus, que é transformadora, ela venha nos transformar, Pai. Que seja um momento de conversa, Senhor, e que tenha impactos eternos, Deus, naqueles que estão ouvindo. E é por Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Hoje nosso encontro está baseado ainda na Carta aos Gálatas, capítulo 2. Finalmente, então, entramos no capítulo 2, do versículo 1 até o verso 10. Vamos fazer uma leitura alternada. Eu leio o primeiro versículo, você lê o outro. Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Assim diz as Escrituras. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Às quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Bernabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Amém. Então, essa carta aos Gálatas ela é bem rica, porque ela vai falar sobre assuntos bem pertinentes a respeito da questão da lei e da graça do Senhor. Eu pontuei alguns vídeos atrás que quando a gente vê no Novo Testamento, por exemplo, a carta aos Gálatas é uma das cartas que dá com um pouquinho mais de minúcia o que Paulo passou. Tipo, em Atos, a gente não vê com muita precisão a questão de onde que Paulo foi depois que ele se converteu, por exemplo. Quanto tempo ficou lá? Então, a carta aos Gálatas ele traz mais informações a respeito de como o Senhor guiou soberanamente a vida do apóstolo Paulo até ele chegar a, de fato, exercer o ministério que lhe foi confiado, que é o ministério para os gentios. Então, a gente vê que nesse trecho, Paulo está vindo, depois da conversão pela segunda vez a Jerusalém, depois de 14 anos. Sim, porque a primeira vez que Paulo vai se dirigir a Jerusalém, ele se encontra apenas com Tiago e Pedro. E aqui na segunda vez ele menciona um terceiro discípulo, a saber, o apóstolo João, também que estava presente. E aí ele leva com ele Tito e Barnabé, como Pronto, o texto fala. Isso. Por exemplo, essas informações de Paulo encontrar João, quando ele vai na segunda viagem a Jerusalém, ele levar Tito e Barnabé, a gente vê o que nós refletimos já em alguns encontros. De que é feito o reino do Senhor? Tem uma frase famosa que não sei quem escreveu, não sei quem disse, mas que fala que o reino do Senhor é um reino de amigos.
Então, o reino de Deus é feito de companheiros, não estamos sozinhos nessa caminhada. Então, tendo dito isso, a gente vai entrar nos versículo a versículo, para a gente poder então destrinchar verdades eternas que o Senhor traz por meio da sua palavra. Versículo 1: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. E aqui isso espelha o que nós falamos há pouco tempo, né, que Paulo está na primeira viagem que ele fez a Jerusalém. Paulo vai sozinho, mas agora ele está levando Tito e está levando a Barnabé na segunda viagem, conforme ele traz esse relato. E aqui isso aponta para como é que é de fato o reino do Senhor. Ele é um reino feito de amigos, é um reino de companheirismo. Então isso é importante, porque muitas vezes a gente se sente só na missão, mas nós temos companheiros, temos amigos que são coparticipantes juntamente de nós, daquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Versículo 2: Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Então Paulo fala que ele teve uma revelação do Espírito Santo para poder ir para Jerusalém, e chegando lá ele foi levar o evangelho que prega entre os gentios, porque aqui Paulo ele vai estar fazendo a defesa do apostolado dele. E aí ele fala que primeiramente ele tentou fazer essa reunião, e contar essa mensagem às pessoas que eram mais influentes, que a gente pode considerar, por exemplo, a liderança, pessoas que estavam mais envolvidas lá com a igreja, para que ele pudesse conversar com essas pessoas que pareciam ter uma maior experiência. Sim, e nesse versículo, a questão de por que Paulo foi falar, por exemplo, com as pessoas que são de influência. Tipo, hoje, infelizmente, aqueles que são crentes em Jesus têm um certo olhar muito ganancioso. Porque se o Senhor nos coloca em posição de liderança, a ideia de Deus nos colocar em posição de liderança é exatamente a mesma ideia que Paulo teve ao pregar primeiro, ao se atentar àqueles que estavam em posição de liderança, de autoridade. Porque isso meio que gera uma cascata. Se a liderança é atingida, então, consequentemente, outros são também atingidos, Então, o Senhor é um Deus de estratégia. E aqui me lembra um relato missionário, que esqueci o nome da pessoa, mas... esqueci o nome, mas teve uma missionária que ela se não me engano, mas do continente europeu, Alemanha, não me lembro direito. Ela leu a mensagem, a ordem em Mateus 28, que ela precisava ir pregar o evangelho, e ela aceitou, sem ter nenhuma comoção, ou nenhum tipo de sentimento diferente, mas ela leu a ordem de Mateus 28 e ela aceitou. Então ela foi para o campo missionário. Ao chegar no campo missionário, as tribos indígenas, as tribos originários, estavam resistindo ao ministério dela, porque ela era uma pessoa estranha. E o que aconteceu? Ela pregou o evangelho para um dos líderes que envenenou ela. Ela foi envenenada, só que ela não morreu. Ela teve muito vômito, quando inalou aquele veneno. E aí os cachorros que vieram lamber o vômito, todos eles morreram, mas ela não morreu. Aí o líder ficou muito admirado, de como é que ela não havia falecido. Então o evangelho chegou no coração do líder, da liderança. Então através disso, outras comunidades abriram as portas para que ela pregasse o evangelho também para essas comunidades. Então, a liderança é um ponto estratégico para o avanço do evangelho. Fala mais? Versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Então ele levou Tito. Tito era grego, Quando a gente fala que Tito é grego, então estamos a falar que Tito não é circuncidado, porque a ideia de se circuncidar, ela foi dada lá na antiga aliança, que todos os nascidos até o oitavo dia de nascimento precisam se circuncidar.
para então pertencer à aliança do Senhor. Mas aqui Tito não fazia parte dessa aliança que foi feita com o povo de Israel. Então Tito era gentio. E quando Paulo leva Tito para ir de encontro, por exemplo, com os apóstolos, tinha alguns irmãos que é o mesmo público que infestaram a igreja da Galácia. Irmãos que não gostavam do apostolado, da incircuncisão de Paulo. Então esses irmãos se intrometeram dentro dessa reunião para tentar constranger Tito a também ser circuncidado, já que ele era gentio. Mas aqui Paulo apela à liberdade que nós temos em Jesus Cristo. Como é que você falaria dessa liberdade que nós temos em Cristo? É a graça, né? Porque aqui a gente vê que esses infiltrados, eles estavam tentando impor o legalismo, né? O que muitas vezes acontece, de trazer o peso da lei. Mas aí o Senhor, ele nos dá essa liberdade, que não pode ser confundida com libertinagem, né? Claro que a lei, ela aponta o nosso pecado, né? E aponta a necessidade que nós temos de ir até Jesus para ser salvo dos nossos pecados. Mas a gente não pode impor essa legalidade, o que estava tentando ser feito nessa igreja, né? Sim. Muitas vezes nós tentamos adicionar alguma coisa além de Cristo. Exatamente. Né? Colocamos Cristo mais alguma coisa. Isso é a ideia de fato ser legalista. De Cristo não ser suficiente, né? Uhum. Tipo, tá, tudo bem, a gente precisa de Cristo, mas precisamos das obras, né? Mas não é assim. Cristo é suficiente e aquele que é transformado pelo Senhor entende, né, que vai fazer alguma coisa em prol do reino por causa de Cristo. Mas é a suficiência de Cristo, né? Não é as obras que vão fazer alguma coisa. Sim. A ideia da frase que todas as coisas elas são centrífugas em Cristo, né? Cristo é o centro de todo o universo. Né? Então, versículo 5. Pode fazer isso. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Aí eu vou fazer com 6 junto. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescenta. 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro e os da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para os gentios. Interessante. Paulo tem um olhar sobre si mesmo e sobre os outros muito equilibrado, né? E ele fala no versículo 5 que aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre nós. Então Paulo está em vista o Evangelho e somente o Evangelho. Então os irmãos chegaram, tentaram obrigar Tito a se circuncidar. Paulo fala que não, Tito não deve se circuncidar, não tem lógica, porque Tito não faz parte do povo de Israel. Consequentemente, as tradições do povo de Israel não poderiam ter um grau de importância na vida de Tito, porque Tito era gentio. E porque a nova aliança não é mais na circuncisão, mas a nova aliança é a aliança em Cristo. Então, Cristo é suficiente em todas as coisas. Nada mais deve se interferir nisso. Então, Tito não se circuncidou e Paulo alega essa liberdade que nós temos em Jesus Cristo, né? A liberdade que o próprio Cristo deu àqueles que são seus, a saber, tanto os judeus como os gentios. E aí ele fala que mesmo aqueles que se pareciam ter influência dos irmãos que se intrometeram, Paulo não queria saber se eles tinham ou não tinham influência. Se colocarmos a influência dos homens na frente do Evangelho, os homens precisam perder. Tem uma expressão sobre a autoridade, que é a dunamis, que é a autoridade que é dada ao Senhor, né, em terminologias, e tem a exousia, que é a autoridade dos homens. Então a exousia, ela perde diante da dunamis. O Senhor é o dono de todas as autoridades, tanto a dunamis como a exousia pertence ao Senhor. Então, diante da autoridade do Evangelho, todos os homens precisam perder. Hoje infelizmente temos muitos crentes que
tem a autoridade dos seus líderes acima da autoridade do próprio evangelho. Tem a autoridade dos seus sentimentos acima da autoridade que há no evangelho. Sim. Aí tem a questão do temor a homens, né? Que Sim. é o que Paulo está dizendo. Que foi Deus que deu o apostolado para ele, né? Então é a ele que Paulo precisa temer, não a influência dos líderes, enfim, das pessoas daquela igreja que estavam tentando impor o legalismo, né, desses infiltrados. Mas ele devia o temor a Deus, a fidelidade do evangelho, né, de levar de uma forma pura e simples aos incircuncisos, né, aqueles que não faziam parte da aliança de Israel. Amém. E quando ele fala, por exemplo, sobre isso, ele inclui o apóstolo Pedro, inclui Tiago, inclui João. Né? Então, nem os apóstolos tinham autoridade maior, senão a autoridade que Paulo reconhece, que é a autoridade que está em Jesus. Então, inclusive a opinião dos apóstolos não, nesse contexto aqui, não era importante. Se formos colocar diante da autoridade que o Evangelho tem. Então, os apóstolos não são inerrantes. Os apóstolos não são pessoas que são inequívocas, né? Quem a inerrância nós conferimos apenas ao Senhor. Então ele fala sobre isso. E aí ele fala que, pelo contrário, essas pessoas, a liderança, por exemplo, dos irmãos que estavam com Paulo, a saber, Tiago, Cefas e João, reconheceram que o Senhor que atuava para Pedro, por exemplo, para o evangelho da circuncisão, era o mesmo que atuava eficazmente para o ministério do apóstolo Paulo. E reconhecendo isso, que de fato é o Senhor quem está agindo, é o Senhor quem está trabalhando na vida do apóstolo Paulo, eles ofereceram a destra da comunhão, que eu coloquei ali como tema, a destra da comunhão. É importante porque a igreja do Senhor precisa estar em comunhão. Quando o texto fala que eles ofereceram a destra da comunhão, eles ofereceram apoio, ofereceram companheirismo, ou ofereceram coparticipação. Então, João, Tiago e Pedro, eles não encaravam o apóstolo Paulo como se ele fosse um adversário, né? Mas eles entenderam que o apóstolo Paulo era membro do mesmo time, que o Senhor estava agindo na vida do apóstolo Paulo para alcançar os gentios, assim como o Senhor estava agindo na vida dos outros apóstolos para alcançar os judeus. E que isso não precisava ser encarado como se fosse uma coisa ruim. Não precisava ser encarado um ponto de divisão no meio do corpo do Senhor. Precisava ser encarado como a multiforme graça de Deus agindo no seu corpo. Né? Deus é um Deus de multiforme graça, sabe? E aqui a gente tem que ter atenção. Aqui estamos focando no ministério apostólico, no apostolado. Claramente, todo irmão, qualquer irmão que chega e fale que ele é comissionado por alguma razão e tal, essa afirmação ela precisa ser fortemente levado à luz das Escrituras. O apóstolo Paulo aqui não está falando que nós não devemos fazer isso. Claramente nós devemos fazer isso, mas nesse contexto o apostolado de Paulo, que nós não temos hoje, esse apostolado ele não precisava da autoridade dos homens, porque Cristo é quem comissionou. E a gente vê que Jesus, o mesmo que comissionou, é o mesmo que se preocupou em agir no coração dos outros apóstolos para que reconhecessem a autoridade do apóstolo Paulo, né? Paulo não precisou fazer discursos gigantes para os outros apóstolos. O Senhor mesmo, agindo no coração deles, então, confirmou a apostolado do apóstolo Paulo. Então, não significa que hoje qualquer irmão chega, irmão, eu fui comissionado não sei para o quê, e aí, só porque nós lemos isso, entendemos que não é para questionar. De jeito nenhum. É assim que surgem as heresias e as igrejas falsas, né? É assim. Nós devemos questionar todas as coisas à luz das Escrituras. Pronto, versículo 10. Podemos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Aí ele está concluindo, né, que
depois de Tiago, Pedro e João, eles testificarem o apostolado de Paulo e estenderem a comunhão para eles, eles deram essa orientação, né, para que se lembrasse dos pobres. E aí a gente vê que Paulo, ele inclui isso no ministério dele, né? Amém. Amém. Então, Paulo segue o mesmo mandamento que Cristo deu, né? Que a verdadeira igreja, a verdadeira religião é aquela que se importa com as viúvas e com os órfãos. Isso era a marca da igreja primitiva e precisa ser marca dos crentes. Precisamos ter um coração compassivo com aqueles que carecem, né? Nós não somos a igreja do Senhor não é uma instituição de caridade, de jeito nenhum. O nosso coração ele é movido por compaixão, né? E essa compaixão é por obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas aplicações que nós podemos fazer. A primeira... A primeira é a Igreja do Senhor precisa avaliar qualquer mensagem pregada, né? Que a gente viu no texto, que é a credibilidade da palavra que tem que realmente ser testificada pelos crentes. Então, essa é a nossa obrigação como crente, né? Estar verificando se o que nos é pregado está realmente à luz da palavra de Deus. Você vai falar da segunda? A segunda aplicação para nós é a eficácia da mensagem não depende do mensageiro. Então, para que o evangelho seja eficiente, não depende de nós. Depende exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas canais, somos vasos utilizados para que a mensagem chegue a outros. Mas não podemos dar uma importância que nós não temos dentro do plano do Senhor. Então, você não é o centro do coração de Deus. E por último, é importante estendermos a destra da comunhão para nossos irmãos fiéis à mensagem. Então, depois de testificar, o que é pregado e de entender, né, que o Senhor usa as pessoas apesar delas, nós estendemos a destra da comunhão, assim como fez Pedro, Tiago e João, né, com o apóstolo Paulo. Nós honramos aqueles que são fiéis ao Senhor. Amém. Essa parte queria que vocês ouvissem muito bem. Nós honramos aqueles que são fiéis. Honramos os irmãos fiéis. Demos destra da comunhão e companheirismo aos irmãos fiéis. Então, isso nós aprendemos nesses 10 versículos do capítulo 2 do livro da carta de Paulo à igreja na Galácia, às igrejas na Galácia. Espero que tenha edificado você em alguma medida. Foi um prazer estarmos aqui hoje, nesse quinto encontro. Mais uma vez, agradeço a nossa convidada, minha esposa. É muito estranho falar isso aí em voz alta. Mas é isso que você, né, que é crente em Cristo Jesus, possa ser edificado nisso também. E caso você não seja crente em Cristo Jesus, a mensagem que nós passamos é: arrependa-te dos seus pecados, creia no Senhor Jesus Cristo, porque os dias são cada vez mais maus. Então, o Senhor ainda está de braços abertos para receber você. Caso você tenha o seu coração contrito e arrependido, e você se aproxime diante do Senhor. O Senhor é bom para implantar fé em seu coração. Então, é isso. Vamos orar para terminar e nos veremos no próximo encontro. Senhor, nós te louvamos porque és bom pela tua graça, Senhor. Para a tua autoridade está acima de toda e qualquer autoridade, Senhor, que possa existir. O Senhor levanta reis e o Senhor derruba reis. Levanta governos e o Senhor derruba governos. Obrigado por sua palavra, Senhor, que precisa ser a autoridade máxima em nossa vida. Não existe cristãos sem a autoridade das Escrituras. Então nos ajude, Senhor, a te louvarmos e que nossa vida, Senhor, seja testemunho disso, testemunho dessa autoridade, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por esses que ouviram a tua mensagem. Não é um reality show, não são atividades cujo eu preciso aparecer, mas são atividades que nós estamos fazendo para que a tua palavra ela seja emergida e que nossos olhares sejam atentos ao teu texto, Senhor, texto sagrado. Que nós possamos aprender todos os dias que nós nos reunimos aqui para a tua glória e honra.
Pai, assim como o Senhor derruba governos, levanta governos, nós entregamos Angola, Senhor, nas tuas mãos. Pai, nós acreditamos que não existem governos que o Senhor não está no controle. Acreditamos que o Senhor não fica, o Senhor nunca sai do controle, Senhor, mesmo quando as situações são muito precárias. Então, rogamos a Ti, Senhor, que tenhas compaixão, misericórdia, Senhor, de nossa nação. Esteja nas Tuas mãos, ó Pai, Santo, sobre Angola, para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado. Rogamos para que nesse país a Tua mensagem seja passada de forma fiel e verdadeira, até que o Senhor volte. E é por causa de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tchauzinho, gente. Um cheiro do Brasil. Tchau, tchau. Travou.